Já perdeu alguma oportunidade nessa vida que se arrepende até hoje? Dói, né? Mas passa. E na Fórmula 1 também machuca, mas será que passa? Hoje decidimos mostrar para vocês os pilotos que perderam a grande chance, oportunidade na Fórmula 1. Começando dos mais recentes, lembrando que são jovens talentos, um já venceu corrida e outro marcou presença em pódio, a dupla renegada da Red Bull, que figura o nosso 10º lugar. Gasly e Albon. Bom, o francês nas categorias de base teve ótimos desempenhos, sendo segundo colocado na Fórmula Renault 3.5, além de vencer o GP2 atual F2 de 2016. Devido a tudo isso, ele se tornou piloto reserva da Red Bull na temporada de 2015 e foi só estrear na categoria lá em 2017 pela segunda equipe da Red Bull, a Toro Rosso. Logo no ano seguinte, ele marcou no GP do Bahrein seus primeiros 12 pontos, surpreendendo a todos, mostrando que não veio para brincadeira e não demorou muito para esse mesmo ano ele ser anunciado como substituto do nômade ali, do Daniel Ricciardo, para o mesmo ano de 2019. Mas como a vida nem sempre é justa para o francês, ele fez somente 12 corridas pela escuderia austríaca, que convenhamos não foram das melhores, e acabou ali de uma forma injusta sendo rebaixado para Toro Rosso novamente. O meu parceiro de resenha marcou no primeiro semestre somente 63 pontos, muito distante dos 181 pontos marcados pelo companheiro Max Verstappen, que já contabilizava 2 vitórias na temporada. Gasly só conseguiu superar o companheiro uma vez durante aquele período, quando o holandês sofreu um acidente. Mas aí, vai uma questão para vocês: Gasly é realmente bom ou ele foi superestimado pela RBR? Eu falo por mim, acho o Gasly material de campeão e acho que ele vai calar a boca de muita gente. Bom, após o rebaixamento do francês para Toro Rosso, outro renegado foi contratado, mas até então ele não era renegado. Alexander Albon, o tailandês, fez uma ótima campanha na Fórmula 2 em 2018, o que fez ter uma chance na incrível Fórmula E. Para quem gosta de ver TV no mundo, recomendamos que assista isso aí. E logo no ano seguinte ele recebeu a oportunidade da sua vida, correr no Fórmula 1. E ele surpreendeu a todos, contratado pela Toro Rosso na pré-temporada, estava demonstrando um ritmo forte, o que se repetiu no início da temporada de 2019, marcando pontos importantes logo no Bahrein e em Mônaco. Porém foi na Alemanha que ele deu um show em pista molhada, ficando em 6º lugar, com um carro que brigava por P10 a P15. Tudo isso fez com que ele substituísse o francês renegado e inclusive renovasse o vínculo com a Red Bull para 2020, erro crucial do tailandês em sua carreira. 2020 foi um crepúsculo para a carreira de Albon, apesar de seus 2 míseros pódios ao longo da temporada. Por diversas vezes não conseguiu completar a corrida entre os 10 primeiros e em algumas situações acabou abandonando a própria corrida. Convenhamos que com o carro que a RBR tinha em 2020, Albon teria que ter ficado pelo menos entre os 5 primeiros do campeonato, mas não foi o que aconteceu. O tailandês ficou apenas na 7ª colocação com apenas 105 pontos, ficando atrás de alguns pilotos que ninguém nunca imaginava que ficaria. Por exemplo, o Checo Pérez, que estava numa equipe inferior à RBR e terminou a temporada com a 4ª colocação, que lhe rendeu a vaga na Red Bull em 2021, jogando o Albon para a reserva da equipe. E só agora em 2022 nosso menino voltou para Williams com seu capacete da Red Bull, né? Mas aí vem a questão: será que o Albon é piloto, né, suficiente para alguma equipe grande? Bom, comenta aí para nós. Passando para a 9ª colocação, vamos falar de um piloto que provavelmente muitos já conhecem e na época era promissor, um finlandês chamado Heikki Kovalainen. Ou será que não era tão promissor assim? Kovalainen veio para a Fórmula 1 com uma vasta experiência, sendo campeão finlandês de kart Fórmula A em 1999, sendo 3º colocado no Mundial do ano seguinte. Também foi de forma surpreendente na Renault nos anos seguintes e garantindo na equipe francesa na temporada 2007, que também foi avassaladora, lhe garantindo um incrível 7º lugar na temporada mais disputada ali da Fórmula 1. Bom, com todo esse sucesso do finlandês, o fez ser contratado pela McLaren em 2008 para ocupar a vaga do emputecido e desiludido Fernando Alonso. Contamos essa história nesse vídeo aqui. Dá uma conferida lá depois. E bom, Kovalainen ia correr ao lado de nada mais nada menos que Lewis Hamilton, atual vice-campeão e na época promessa do esporte. E até que no começo estava indo bem, apresentando bons resultados na McLaren, mas era claro que Heikki não estava acompanhando o ritmo frenético de Hamilton, perdendo a disputa interna na McLaren, mesmo conquistando uma pole em Silverstone e vencendo na Hungria depois daquela fatídica quebra de motor de Felipe Massa. Bom, apesar de tudo isso, Kovalainen conseguiu somente a 7ª colocação do campeonato com um carro que poderia brigar por títulos, enquanto seu companheiro Hamilton acabou se sagrando campeão. No ano seguinte, o finlandês fez uma temporada abaixo do esperado,
para não falarmos péssimo, o que realmente demonstrou que seu nível era baixíssimo para os padrões da McLaren, fazendo com que a equipe o deixasse e contratasse para 2010 o campeão de 2009, Jenson Button. Naquele mesmo ano de 2010 foi contratado pela Team Lotus, que viria a se tornar Caterham. Se manteve nas pistas até 2013 e pendurou as luvas e o macacão no mesmo ano. Na oitava colocação temos um piloto que provavelmente poucos se lembram, talvez o mais saudosista vá se recordar. Estou falando de Jürgen Maas, o alemão que era muito conhecido por correr em modelos mais esportivos como Le Mans, por exemplo, conseguiu passar 3 temporadas na McLaren entre 1974 e 77, lembrando que em 74 ele correu por 2 vezes pela escuderia que por sinal gostava de apostar em frustração. Bom, ele foi companheiro de Fittipaldi na McLaren durante a temporada de 75, mas mesmo assim sendo segundo piloto teve boas atuações e chegou a ganhar o GP da Espanha naquele ano. Sendo assim, com a saída de Fittipaldi, certamente ele seria um nome forte para guiar a escuderia em 76, mas se o nome dele está aqui na lista é porque foi um verdadeiro fracasso. Bom, o que aconteceu é que o gênio James Hunt, que era recém-contratado pela equipe pouco cotado para ser o principal, se tornou um nome forte e veio a se sagrar campeão do mundo naquela temporada, enquanto Maas foi novamente coadjuvante, não conseguindo extrair o melhor daquela lendária McLaren. Essa história parece bem semelhante a de um piloto atual, né, Bottas? Bom, toda essa história se repetiu na temporada de 1977, mas dessa vez Hunt não se tornou campeão, no caso bicampeão. Porém, Maas novamente decepcionou nas pistas e ao final da temporada foi mandado embora, saindo com somente uma mísera vitória. Contudo, o nosso piloto, o Maas, infelizmente é conhecido como um dos causadores do acidente que levou à morte do piloto canadense Gilles Villeneuve na Bélgica. Maas estava andando lentamente de volta aos boxes no final de sua volta de qualificação. Porém, Villeneuve se aproximou em sua volta rápida, então o piloto decidiu sair para que o canadense passasse, optando ir para a direita. Porém, infelizmente, Villeneuve escolheu o mesmo lado direito para fazer a ultrapassagem, atingindo o carro de Maas por trás em alta velocidade. A Ferrari de Villeneuve foi jogada de nariz no chão, arremessando o canadense para fora do carro, ali se chocou com a cerca. O Villeneuve quebrou o pescoço e morreu. E a carreira de Maas foi negativamente marcante. No 7º lugar da nossa lista temos Johnny Dumfries, que pilotou a Lotus em 1986 devido à intensa insistência de Ayrton Senna de não querer ter como companheiro o Derek Warwick. O britânico entrou para a Fórmula 1 bancado por nada mais, nada menos que Senna. Pouco reconhecimento, né? E Johnny realmente era muito cotado para assumir o cockpit da equipe, visto que ele tinha se apresentado muito bem no Campeonato Britânico de Fórmula 3 em 84, e logo em seguida foi fazer testes na Ferrari, mas não deu muito certo e acabou indo para a Lotus. E lá, bom, ele era só um companheiro de Senna, somente isso. E convenhamos que ao longo daquele ano foi humilhado ali pelo brasileiro nas pistas, não conseguindo acompanhar o ritmo absurdo de Ayrton. Ao final de 1986, como já esperado, não teve seu contrato renovado, tendo uma vaga ocupada aí pelo lendário Satoru Nakajima. Dumfries nunca mais voltou para a Fórmula 1 depois de 86, tendo como seu melhor resultado um 5º lugar na Hungria, somando somente 3 pontos ao longo da temporada. Johnny se sagrou campeão da 24 horas de Le Mans em 1988, mas isso não tira o fato de ele ter perdido uma chance de ouro de aprender e se manter na Fórmula 1. Jogou fora a chance que a Fórmula 1 lhe deu, ou seria Ayrton. Passando agora para o 6º lugar, temos o irlandês Derek Daly, que teve sua oportunidade na Williams em 1982 na lendária FW08. Derek foi trazido pela equipe de Sir Frank Williams após a aposentadoria de Carlos Reutemann, sobrando para ele a responsabilidade de acompanhar o ritmo de seu companheiro naquele ano, o Keke Rosberg. Mas sejamos sinceros, jamais ele conseguiria, e nisso vem uma pergunta a vocês: o que Frank Williams tinha na cabeça ao contratar um piloto que não apresentava muitos resultados positivos? Derek, desde que entrou na Fórmula 1 em 1978, não foi piloto de ponta e sempre estava disputando lá atrás. Na Tyrrell em 1980, até que o piloto estava melhor, disputando pódios, mas nunca conseguindo um mísero 3º lugar, e convenhamos, na época, para ser contratado pela Williams era preciso uma vasta experiência e bons resultados, coisa que Daly nunca teve e, como já esperado, foi um fracasso aí para a escuderia britânica. Em 82, enquanto seu companheiro de equipe se sagrou campeão com a própria FW08, Derek não conseguiu ter um resultado melhor que um 5º lugar nas corridas com um carro que daria fácil para ser 2º colocado. Mas como era Derek Daly pilotando, nunca que ele conseguiu esse feito. Ao final da temporada, o irlandês, que pilotava um pouco mais rápido que o
Lance Stroll acabou ficando somente na 13ª colocação com apenas 8 pontos somados e obviamente não teve seu contrato renovado para o ano seguinte. Fim da linha para ele, tanto na Williams como na Fórmula 1. Chegando no meio da nossa lista, na 5ª colocação temos Harold Frentzen. O nome dele é maior que seu sucesso nas pistas. Bom, Heinz entrou na Fórmula 1 em 1994 com uma grande novidade no esporte, sendo lembrado como o piloto mais rápido que Michael Schumacher, seu antigo rival na Fórmula 3. Ou seja, tinha tudo para arrebentar na Fórmula 1, cheio de moral, né? Seu começo na Sauber foi até bom, tendo alguns resultados surpreendentes na equipe caçula de Fórmula 1 na época, conquistando pontos importantes para a equipe suíça. Seu desempenho durante 94, 95 e 96 lhe rendeu uma vaga na Williams em 97, tendo que substituir o campeão mundial de 96 Damon Hill. O alemão ia ter pouca responsabilidade, e até que ele correspondeu muito bem, pelo menos no início, subindo ao pódio em 7 oportunidades, além de conquistar uma vitória em San Marino e terminando a temporada de 97 em terceiro. Aliás, segundo, pois Michael Schumacher foi excluído do campeonato no final daquele ano. Apesar de seu companheiro de equipe ter sido campeão naquele ano com certa tranquilidade, o Jacques Villeneuve, a expectativa era que em 98 a disputa do título poderia ser entre as Williams, mas não foi isso que aconteceu. A Williams foi um verdadeiro fracasso naquela temporada, somando somente 38 pontos no campeonato de construtores, Heinz somando somente 17 pontos ao longo do ano, o que lhe rendeu a demissão da Williams ao final da temporada. Pensa que acabou por aí? Não, meus caros. Na temporada de 99, Heinz foi contratado pela Jordan e, pasmem, conseguiu terminar em terceiro à frente da dupla da Williams, conquistando 2 vitórias, uma na França e outra na Itália. Ou seja, com certeza em 2000 o alemão ia despontar, certo? Totalmente errado. Na temporada de 2000, o alemão com apenas 11 pontos e um mísero 9º lugar, o melhor resultado dele até 2003, no ano qual ele saiu da categoria. Digamos que Heinz foi a eterna promessa do esporte, mas nunca conseguiu entregar nada. Parece alguém que conhecemos, não é, Daniel Ricciardo? Ou peguei pesado? Bom, na 4ª colocação temos uma dupla que foi um fracasso, JJ Leto e o Homem de Fogo Jos Verstappen, o pai do Supermax, que correram pela Benetton lá em 94, sendo ambos no mesmo ano companheiros do futuro campeão da lenda Michael Schumacher. Bom, Leto entrou para a Fórmula 1 em 89 pilotando a extinta equipe Onyx, a qual não apresentou muito bons resultados. Em 94 Leto poderia dar a volta por cima com o carro que era o melhor do grid. Pois é, poderia. Por um acaso do destino, JJ acabou sofrendo um acidente gravíssimo nos testes em Silverstone, o que acarretou em fraturas graves ali no pescoço e ombro, fazendo com que Jos Verstappen o substituísse nas primeiras corridas da temporada, que na época era piloto reserva. Bom, o holandês começou voando, literalmente, principalmente depois que Ed Irvine se chocou com seu carro, o fazendo voar por cima de Martin Brundle e se chocando depois com Eric Bernard em Interlagos. E fim da linha para ele logo no primeiro GP da temporada. E bom, na segunda corrida o holandês também caiu fora, início bem promissor aí pro Jos, né? Já na terceira corrida da temporada, no GP de Imola, Leto voltou ao cockpit, mas nem largou direito, se envolveu numa batida grave logo na largada. Apesar de todo o ocorrido e ainda assim uma preocupação por conta da sua fratura do pescoço, Leto foi mantido até o Canadá, sendo posteriormente substituído novamente por Jos, que correu entre a 7ª e a 14ª corrida daquela temporada. Leto voltou a correr na 13ª e 14ª corrida também no lugar de Schumacher, mas depois disso nunca mais voltou às pistas. Já Jos terminou aquela temporada e nunca mais teve oportunidades em equipes de ponta, sendo um piloto de meio de pelotão. Deu para entender que os dois juntos não conseguiram atingir nem um décimo do que o Schumacher conseguiu naquela temporada, mostrando o tal fracasso desses pilotos numa equipe que na época era a melhor do grid. Abrindo nosso pódio com a 3ª colocação temos Ivan Capelli, que correu pela Ferrari em 92. Você aí, ferrarista, lembra dele? O italiano, que estreou em 1985 pela Tyrrell, já era bastante cotado para assumir o volante da escuderia italiana, após boas temporadas na Martin e Leyton House. Entre 1987 e 91, equipes já extintas ali na categoria. Capelli foi conhecido por seu heroísmo por quase ganhar o GP da França de 1990 num carro que brigava do meio para trás do pelotão, e toda essa garra deu a oportunidade de pilotar uma Ferrari em 92. Bom, garra de vencer e Ferrari são um casal perfeito, mas que não contavam era com o fracasso do modelo F92A, talvez um dos piores carros de todos os tempos. Naquele ano, Capelli teve como melhor resultado um 5º lugar no Brasil
Brasil e foi basicamente isso, visto que nos 16 GPs que tinham na temporada, Ivan só conseguiu se qualificar para correr em apenas 4, lembrando que ele foi substituído por Nicola Laurini nas últimas 2 corridas da temporada, tendo um fim prematuro na escuderia com apenas 3 pontos. Na temporada seguinte, já fora da Ferrari, Capelli foi para a Jordan, mas ficou apenas por 2 corridas e nunca mais voltou. Mas aí eu pergunto a vocês, será que Capelli era ruim ou o carro da Ferrari foi primordial para o seu fracasso? Você que lembra aí desse cara, deixa aí nos comentários. Bom, em segundo lugar temos o italiano André De Cesaris, que teve uma grande oportunidade na sua carreira na McLaren em 1981, após uma temporada na Alfa Romeo. Bom, De Cesaris não tinha experiência nem gabarito suficiente para pilotar uma McLaren que tinha iniciado sua carreira há 1 ano e pilotava um carro bem fraco, além de não ter apresentado bons resultados, ou seja, seria um fracasso desenhado, e realmente foi. Aliás, Ron Dennis não estava lá com a cabeça em dia para ter contratado o italiano. Resumo da história: naquela temporada pela McLaren, André conseguiu a proeza de somar somente 1 ponto, frente aos 27 somados por seu companheiro John Watson. Inclusive, vamos lembrar que o gênio italiano, que com certeza deve ter alguma ligação com o Luca Badoer, só conseguiu se qualificar para o grid em 7 oportunidades e uma delas nem completou a corrida. Simplesmente inacreditável. Ao final de 81, obviamente, De Cesaris foi demitido e Ron Dennis, a partir desse enorme fiasco, dificultou muito a entrada de italianos na escuderia inglesa. O trauma do homem foi tão grande assim. André De Cesaris ainda se manteve na Fórmula 1 até o ano de 1994, passando por diversas equipes, mas nada de apresentar resultados. Inclusive, Cesaris tem um recorde de ser o piloto que mais competiu na Fórmula 1 sem vencer. E você aí achou que era o Hülkenberg, né? E uma outra curiosidade sobre o fiasco italiano é que ele se envolvia em tantos acidentes que ganhou o apelido de The Crasheries. Imagina uma corrida entre ele e o Grosjean. E o maior fracasso da Fórmula 1, tem ideia? Quem ocupa esse primeiro lugar é Michael Andretti, filho do campeão mundial de 78, Mario Andretti. O filho do campeão foi uma aposta da McLaren para 93, mas foi um erro grotesco de novo de Ron Dennis. Michael veio para a Fórmula 1 após os ótimos resultados na Fórmula Indy, categoria mais famosa entre os americanos, e sua vinda para o esporte abalou as estruturas do paddock, e não restava dúvida de que Michael ia fazer tanto sucesso quanto o pai, mas não foi bem assim. Você já sabe aí que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Bom, o americano não era um mau piloto, mas nunca conseguiu bons resultados perto do seu companheiro de equipe, nada mais, nada menos que Ayrton Senna, que já estava de saída para a McLaren. Bom, uma grande ressalva é que o carro aí da escuderia não estava no mesmo nível de anos passados, que nas mãos de Ayrton Senna até brigaria por títulos, mas na mão de Andretti talvez no máximo pódios, coisa que Andretti passou longe. Em suas 4 primeiras corridas ele nem conseguiu se qualificar para o grid, além de bater nas primeiras voltas em Interlagos e Donington Park, um verdadeiro desastre. Naquela temporada, Michael correu em apenas 6 oportunidades, obtendo como melhor resultado um 3º lugar em Monza, que por sinal foi a última corrida dele na Fórmula 1, visto que ele foi substituído pelo futuro campeão Mika Häkkinen, que apresentou já um resultado semelhante a Andretti na sua 2ª corrida, que foi um 3º lugar no GP do Japão. O americano saiu pela porta dos fundos da McLaren e voltou para a Indy, onde se deu muito melhor. Mas aí surge a dúvida: o que é mais difícil, pilotar um Indy ou um Fórmula 1? Ou melhor, piloto de Indy tem capacidade suficiente para correr no Fórmula 1? Deixa aí nos comentários a sua opinião polêmica. Como todos perceberam, o nosso esporte é cruel com quem não é comprometido. Não basta ser bom nas bases ou apresentar bons resultados numa temporada em uma equipe média, nem ser filho de campeão. Erros consecutivos numa equipe de ponta, mesmo que em poucas corridas, podem ser fatais para a carreira de um piloto, e seu destino é sem dúvidas o fracasso e o esquecimento. Ou melhor, a lembrança de um piloto que perdeu sua grande oportunidade da carreira. Inclusive tem pilotos que perderam oportunidades mudando de equipe sem pensar direito. Quer relembrar alguns? Então em poucos segundos vai começar esse vídeo aqui, ó. Top 7 pilotos que quase foram parar em outras equipes. Te vejo lá, fui!